Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 4 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 3 a 17. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Os fariseus e os herodianos, como sempre, tentam fazer cair Jesus numa armadilha, mas ele aproveita para nos dar um grande ensinamento. Se Jesus tivesse falado que era lícito pagar o imposto ao imperador, os fariseus que odiavam os romanos teriam condenado Jesus. Se ele tivesse falado que não era para pagar, os romanos e seus aliados teriam condenado Jesus. Ele resolve a coisa apontando para uma vida justa e responsável. O cristão não pode ignorar o mundo social em que vive. O discípulo de Jesus se empenha com todas as suas forças para construir o bem comum, o social, como normalmente falamos, a justiça social. E isso vai de mão dada com seu intenso trabalho para Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus sem alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nesta moeda? Eles responderam: É de César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje podemos concentrar a nossa atenção sobre a tão famosa frase: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que nos convida seriamente a assumir os nossos deveres de cidadãos cristãos. São João Bosco dizia que a finalidade da educação dos jovens era formar um bom cristão e um bom cidadão. E isso deve ser também a finalidade de qualquer caminho cristão. Para quem não está acostumado a esta linguagem, lembramos que Jesus estava olhando para uma moeda romana que tinha desenhado em um lado o rosto do imperador romano. Isso significava que os romanos exerciam um poder econômico, político e militar no Estado de Israel. E apesar de muitos rejeitarem esta penetração dos impuros e infiéis, como eram chamados, de fato Israel vivia também graças à presença romana. Utilizava as redes comerciais romanas, fazia negócios com os romanos, e a ordem era assegurada pelas tropas romanas. Portanto, Jesus dizia: Deem aos romanos o que cabe a eles, e a Deus o que é de Deus. Na verdade, tudo é de Deus, mas o reflexo da soberania de Deus nesta terra passa também pelo poder político e deve ser respeitado. De certa forma, os romanos operavam para o bem comum. Exemplo disso é o centurião romano, ao qual Jesus concede a cura do seu servo. Este homem havia até construído uma sinagoga para a cidade onde estava. Não é raro encontrar também em muitos cristãos
uma certa hipocrisia de quem se limita a apontar o dedo para denunciar o podre do governo, mas não se perguntam como seria sem governo. Como seria com um governo igual ao do Haiti? Muitos criticam, mas não apresentam uma alternativa sequer, ou as que são apresentadas são bem discutíveis. Jesus nos convida a sermos sérios e responsáveis, a trabalhar com bom senso e enxergar a situação social e política com bom senso e profundidade, sem esquecer que é o Espírito Santo que guia a história, apesar dos reveses e das confusões dos homens. Mas, sem nos perder na análise da influência romana sobre Israel, o que conta hoje é se perguntar: o que hoje significa dar a César o que é de César? De que forma se dá a César? É claro que a palavra César indica o governo político, e Jesus está dizendo que o cristão precisa cumprir o seu dever político, precisa se interessar pelo bem comum, porque é missão da política, em sumo grau, construir o bem comum. Dar a César o que é de César, o que lhe cabe, significa colaborar na construção dessa cidade terrena, dessa sociedade terrena. Não há como viver dentro de um corpo, se isolando desse corpo, criticando o meu próprio corpo, ao invés que cuidar dele. Imagine se os pés criticassem a boca porque ela come mais do que eles, ou os braços criticassem a cabeça por sua escolha e falassem que é louca. Ainda pior, se levamos em conta que foram os próprios braços e os próprios pés que elegeram a cabeça como seu chefe. Antes de citar as frases dos nossos papas e do Catecismo da Igreja, lembramos que a palavra política significa a arte de governar uma cidade, um povo. A política é a arte de construir o bem comum. Infelizmente, a política é um tema alargado pelos jovens e também pela maioria dos cristãos. Esse argumento não atrai, faz dormir, dá tédio, raiva, decepção. Muitos o consideram um muro intransponível, um beco sem saída, um fundo do poço que não serve de nada, e vão levando. Infelizmente, frequentemente, o cristão brilha neste total desinteresse pela política, e isso tem consequências mortais, porque é muito tarde depois chorar o leite derramado. Porque em países de cultura e religião cristã passam leis como o aborto, o divórcio, o matrimônio gay. Aonde estavam os cristãos quando estas leis eram aprovadas? O bombardeio sobre a teoria do gênero é infernal nas escolas e em todo canto. Às crianças da creche se ensina a masturbação. Aos adolescentes se ensina a ficar com cartilhas do MEC. Mas como é que um punhado de teóricos consegue dominar uma nação a tal ponto? Simples, porque os católicos, nós católicos, dormimos. Gostamos de louvor e pouco de política, e deixamos que um punhado de maus governe o país e a escola. Ainda pior, somos nós que elegemos estas pessoas de moral duvidosa, porque não nos preparamos suficientemente no momento das eleições. Irmãos, a cada eleição, o cristão, o católico, tem o dever de conhecer os candidatos políticos. É um dever grave. E um bom exemplo neste sentido é dado pela CNBB, que organiza normalmente um grande debate com os maiores candidatos políticos. Isso é algo muito importante. Seria importante que também nas esferas menores, nas esferas simples do nosso dia a dia, a gente pudesse promover consciência política, conhecer os candidatos, saber em quem você está votando. Isso é importante. Você vai votar com plena liberdade, claro, não cabe à igreja indicar este ou aquele candidato, mas o que cabe à igreja e a todos nós cristãos é conhecer
e escolher com plena consciência, plena liberdade, plena consciência, sabedoria e não jogar fora nosso voto. Vale a pena, irmãos, nos perguntar o que estão fazendo 180 milhões de batizados na Igreja Católica neste país. E mesmo que os jornais dão estatísticas diferentes, aqueles que hoje são crentes um dia foram batizados na Igreja Católica, por exemplo. Aqueles que são descrentes, não acreditam em nada, um dia foram batizados, provavelmente. Então, aonde está a nossa fé católica? Aonde está a Igreja que somos nós? Como nos colocamos diante da política? O Papa Francisco recordou um ensinamento importante da Igreja acerca da participação dos leigos na política. Respondendo à pergunta de um jovem, um dia o Santo Padre afirmou que temos que nos envolver na política porque ela é uma das formas mais altas de caridade. Questionou ainda as razões pelas quais ela está suja. Está suja por quê? Por que os cristãos não se envolveram nela com o espírito evangélico? Continua o Papa Francisco. O fiel não pode se fazer de Pilatos e lavar as mãos. É fácil colocar a culpa nos outros, mas e eu, o que faço? Trabalhar para o bem comum é dever do cristão. Na sua encíclica sobre o Evangelho da Alegria, o Papa Francisco repetiu: a política, tão denegrida, é uma sublime vocação, é uma das formas mais preciosas da caridade porque busca o bem comum. O alerta vem em boa hora, sobretudo quando se vê a aprovação de leis cada vez mais iníquas em países de longa tradição católica. Esse desmoronamento dos princípios cristãos deve-se, entre outras coisas, à negligência dos leigos e pastores e ao relativismo de muitos políticos que se dizem cristãos, mas na prática professam outras doutrinas. Embora se tente dizer que é vedado à Igreja opinar sobre questões ligadas ao Estado, Papa Bento XVI, por ocasião das eleições brasileiras do ano 2010, lembrou aos bispos brasileiros que quando os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas o exigirem, os pastores têm o grave dever de emitir um juízo moral, mesmo em matérias políticas. Ensina o Catecismo da Igreja Católica que se acontecer de os dirigentes promulgarem leis injustas ou tomarem medidas contrárias à ordem moral, estas disposições não poderão obrigar as consciências. Ademais, continua o Catecismo, a recusa de obediência às autoridades civis, quando suas exigências são contrárias às da reta consciência, funda-se na distinção entre o serviço a Deus e o serviço à comunidade política. Continua Papa Bento XVI. Reitero a necessidade e urgência de formação evangélica e acompanhamento pastoral de uma nova geração de católicos envolvidos na política, que sejam coerentes com a fé que professam, que tenham firmeza moral, capacidade de julgar, competência profissional e paixão pelo serviço ao bem comum. Irmãos, quisemos colocar estas considerações de forma clara para que seja uma luz para toda a Missão Belém. Como seria bom que dos nossos grupos de evangelização saíssem alguns bons políticos. Seria um sinal de grande maturidade humana e cristã se alguém de nós se empenhasse na política e a tornasse mais justa, mais correspondente ao bem comum. Uma tentativa séria de caminhar nesta formação política que desejamos apontar e mostrar para todos é a LibCon. Fazemos isso porque nós mesmos, eu e Cassuda, participamos de uma formação de 3 dias com a LibCon, feitas por pessoas sérias
profissionalmente bem preparadas, que buscam construir algo sério na política. Neste curso estavam presentes 3 bispos e éramos cerca de 40 padres. Mas este curso é feito sobretudo para os leigos, é bem interessante participar. Assim diz a primeira frase que se encontra no site da Libecon, que aconselhamos. Somos um movimento civil suprapartidário feito por pessoas apaixonadas pelo Brasil e que, como você acredita, em um país diferente. Acreditamos que a verdadeira mudança só é possível através de uma educação que gera participação, com uma nova mentalidade e uma nova forma de ver e fazer política, onde a liberdade e o bem comum caminham de mãos dadas. Convidamos todos, irmãos, a entrar neste site, no site deste grupo, Libecon, que consideramos sério e humilde, para se preparar ao que Jesus pede. Dai a César o que é de César. E convidamos a participar às escolas que este movimento, que este grupo continuamente organiza. Mas agora vamos ler o Evangelho de hoje e vamos deixar que a palavra de Deus nos molde. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nesta moeda? Eles responderam: É de César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Vamos parar um pouco e pensar em tudo o que meditamos juntos nessa manhã. Vamos anotar no nosso caderno as frases que mais nos questionaram. Vamos agora tomar um propósito pequeno e preciso, nos empenhando a construir uma sociedade melhor, um mundo melhor. Começando do que está ao nosso alcance,
trabalhando bem, com responsabilidade, ficando fora de rolos e falcatruas, sobretudo quando ninguém vê o que estamos fazendo, e em todas as formas que Deus nos mostra. Vamos agora dedicar um minuto para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito. Cristãos vivos e ativos na construção do bem comum. Paz e alegria a todos. Cristãos responsáveis. Paz e alegria a todos. Uma terra que não tem mais fronteiras, mas tem mãos que unidas formarão uma corrente bem mais forte que a guerra e que a morte. Nós sabemos, o caminho é o amor. Uma pátria mais justa e mais fraterna, onde todos viveremos como irmãos, onde não há desprezados, porque todos são chamados. Nós sabemos, o caminho é o amor. Nós sabemos, o caminho é o amor. A justiça é a força para a paz, e o amor não existe sem perdão. A verdade é a força que nos dá libertação. Nós sabemos, o caminho é nós sabemos, o caminho é o amor.
Nós sabemos, o caminho é o amor. O que crê contagia com sua vida, e a dor é curada pelo amor. Porque existe uma força que nos une neste mundo. Nós sabemos, o caminho é o amor. Um novo sol se levanta sobre esta nova civilização que já nasceu. Uma corrente mais forte que o ódio e que a morte. Nós sabemos, o caminho é o amor. Um novo sol se levanta sobre esta nova civilização que já nasceu. Uma corrente mais forte que o ódio e que a morte. Nós sabemos,